entender aquilo que Deus vai nos dizer através do que nós vamos compartilhar hoje, amém? Eu coloquei o título ali, Eu acho que está com eco o microfone, tem que tirar o som do celular, tira o som. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vamos ver se vai melhorar. Melhorou? Uhum. A gente vai falando e a gente vai acertando aí, se aparecer mais alguma coisa. Voltando aqui, eu coloquei o título para que desse um norte, para que nós possamos entender. Eu coloquei o Deus que vai na frente. Acredito que nós temos o entendimento que tudo que nós precisamos fazer, todos os nossos planos, aquilo que nós pensamos, almejamos, nós precisamos realmente colocar Deus na frente. E o livro de Josué, acredito que se a gente fosse resumir em algumas palavras, a gente resumiria nessa frente. O povo de Israel precisava entender que tudo que eles fossem fazer, todas as guerras que eles fossem entrar, eles precisavam entender que Deus, ele precisava ir na frente. Assim também é conosco, né? Dentro dos nossos planos, dentro dos nossos projetos, nós precisamos entender que o Senhor, ele precisa ir na frente. Nós temos muitos planos, porém, muitos dos planos que nós temos, nós precisamos consultar ao Senhor, para que o Senhor, de alguma forma, ele possa nos confirmar, né? E o livro de Provérbios, no capítulo 14, o verso 12, diz assim: há caminhos que para o homem são caminhos de bênção, mas o fim são caminhos de morte. Então, aqui nós entendemos, irmãos, que nós precisamos colocar realmente o Senhor na frente, porque muitos dos planos que nós podemos fazer, a tendência é que os nossos planos, sem consultar o Senhor, eles podem nos frustrar, podem nos entristecer e nos levar a um caminho que nós não queremos, né? E eu entendo que esses primeiros capítulos de Josué realmente nos dizem isso. Precisamos colocar o nosso Deus na frente para que nós possamos realmente ter a vitória. Amém? Ô, Dani, passa para o segundo slide para mim, por favor. Isso. Eu mantive esse slide que a Letícia compartilhou conosco na aula passada, que é a organização da Bíblia. Achei interessante a gente manter esse slide de alguma forma, porque ele nos ajuda a entender como que é feita a divisão, né, literária ali dos livros da Bíblia. Nós vemos aí que nós temos o livro do Pentateuco, livros históricos, que é exatamente o que nós estamos compartilhando, né, os livros históricos no Velho Testamento. Temos os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, os evangelhos, os livros históricos já no Novo Testamento, e as epístolas ou as cartas ali de Paulo, né? E exatamente estamos falando aí sobre os livros históricos no Velho Testamento, especificamente falando sobre Josué, tá? Ô, Dani, pode passar aí para o segundo slide para mim, por favor. Bom, pessoal, eu sou uma pessoa que sou um pouco curiosa, né? E a Bíblia é bem enigmática. Acredito que muita coisa na Bíblia tem ali um porquê, né? E eu acredito que nós, como amantes da palavra do Senhor, aquele que quer realmente conhecer, se aprofundar na palavra, nos mistérios do Senhor, precisa entender alguns porquês, né? E como nós estamos falando sobre Josué, eu procurei buscar algum significado do nome de Josué e esses vários significados para o nome de Josué. Eu procurei me ater em 3 significados, ou em 3 dizeres sobre o nome de Josué. E o primeiro significado do nome de Josué que eu encontrei é que Josué significa Deus é a salvação. Amém? E um segundo dizer que eu encontrei sobre o nome de Josué, coloquei aqui para que a gente pudesse acrescentar algo a mais. A gente sempre fala em algumas coisas em inglês. Quando você pega uma Bíblia que está escrita ali em inglês, a Letícia até postou na semana passada, Josué em inglês, o nome é Joshua, né? Um nome talvez conhecido. Eu não conheço muitas pessoas com esse nome, mas é um nome que eu já escutei algumas vezes, acredito que vocês também, tá? E um terceiro significado sobre o nome de Josué foi algo que me chamou bastante a atenção. Até essa última semana, quando eu estava lendo o livro de Josué, até então eu não sabia. Na verdade, o nome Josué
foi o segundo nome dado a esse personagem a qual nós estamos estudando. E nós vemos uma referência do primeiro nome, né, desse personagem, Josué, que na verdade o primeiro nome dele foi Oséias. Nós encontramos essa referência em Números, no capítulo 13, e a primeira aparição ali no verso 8, quando Moisés lhe separa 12 espiões para que fosse ali espiar a terra de Canaã, e um desses 12 espias, né, foram 12 príncipes ali que foram separados, cada príncipe representava ali uma tribo, né, de Israel, uma das 12 tribos de Israel, e da tribo de Efraim foi separado, então, Oséias, que era filho de Num. Já mais adiante, ainda no verso 18 do mesmo capítulo 13 de Números, nós vemos que Moisés, ele muda o nome de Oséias. E está escrito assim no verso 18, são esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. E eu fui buscar também uma referência, um significado sobre o nome de Oséias. E um dos significados do nome de José significa salvação. E dentro da leitura que eu estava fazendo, das pesquisas, eu comecei a me perguntar o porquê da transformação do nome de Josué. O porquê que Deus inspirou ali Moisés para que mudasse, né, o nome de Oséias para Josué. O nome de Oséias significa salvação, de Josué, Deus é a salvação. Eu comecei a perguntar ao Espírito Santo de Deus o porquê que Moisés tinha feito aquela alteração daquele nome. E nós vemos que há um detalhe, né, nos dois nomes. No primeiro nome, Oséias, a gente vê que o significado é salvação, e no segundo nome nós vemos que Deus é acrescentado à frente da palavra salvação. E eu comecei a me perguntar, meus irmãos, o porquê que Moisés fez aquilo, né? E logo o Espírito Santo de Deus me disse que nós precisamos colocar Deus à frente em todas as coisas. Tanto Josué como o povo de Israel precisava entender que sem Deus na frente, até coloquei ali no título ali, Deus na frente, sem Deus na frente, meus irmãos, não há salvação. Sem Deus na frente, não há livramento. Sem Deus na frente, não há nada que possa acontecer de diferente. Nós precisamos priorizar o nosso Deus, precisamos aprender a colocar Deus na frente em todas as coisas. Amém? E nós vemos de uma outra vertente, de uma outra visão, lá em... Alguém falou alguma coisa? Não? Nós vemos lá em Salmos 127, e no verso 1, um outro versículo que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Esse versículo é um versículo bastante conhecido. Ele diz a respeito de como era a configuração dos reinos, dos reinados, na época ali do Antigo Testamento, principalmente. As cidades eram fortificadas, tinham muros altos, e geralmente tinham um tipo de torre, onde ficava um sentinela, um guarda, que ele guardava ali toda aquela visão diante ali daquele reinado, se viesse alguma visita, se viesse algum inimigo, ele ficava ali realmente como um sentinela, como um guarda, alguém ali que fosse avisar que alguém estava chegando naquele reinado. E esse versículo, ele deixa bem claro isso que nós estamos falando. E esse versículo diz que se Deus, ele não guarda a cidade, em vão vigia aquele sentinela. Ainda que aquela cidade, meus irmãos, tivesse um grande poder bélico, ainda que aquela cidade tivesse muitos soldados, né? Se Deus não tivesse com eles, meus irmãos, eles não teriam vitória. Se Deus não tivesse com eles, eles não teriam salvação. E nós precisamos ter essa consciência, que precisamos ter o Senhor realmente na nossa frente, na frente das nossas batalhas, na frente das nossas angústias, na frente das nossas dúvidas, para que realmente nós possamos ter salvação, para que realmente nós possamos ter livramento. Amém? Todos comigo até aqui? Amém? Amém? Dani, pode passar para o segundo slide para mim, por favor. Terceiro, melhor dizendo.
Já aqui nesse terceiro slide, meus irmãos, nós vamos entrar no capítulo 2, tá, da história de Josué. Na semana passada nós ouvimos e vimos que a Letícia comentou sobre o capítulo 1, né, falando ali sobre Josué, que ele foi um auxiliar de Moisés, ele foi preparado ali com Moisés durante todo aquele tempo ali, quando eles estavam no Egito, quando eles saíram, estavam ali no deserto. Josué foi um homem que acompanhou todos os milagres que aconteceram ali na vida de Moisés, durante a sua liderança, a sarça, né, que pegava fogo e não se consumia, o mar vermelho que abriu, a água que saiu da rocha, a nuvem que acompanhava aquele povo no deserto durante o dia, a coluna de fogo à noite, o maná que caía do céu. Josué viu todos esses milagres. E, bem pontuado pela Letícia, ele foi preparado, né, aos pés de Moisés, aos cuidados ali de Moisés, mas em um determinado momento Deus falou que chegaria o tempo que Josué, né, ele lideraria aquele povo, estaria à frente daquele povo. E no capítulo 1 a gente viu de diversas formas o Senhor falando com ele, né, seja forte e corajoso, não temas, tenha bom ânimo. E para que nós possamos agora entrar no capítulo 2, né, deixar essa pequena introdução, vamos ler o que inicia ali, escrito ali no capítulo 2 de Josué, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões, com a seguinte ordem: examine bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então nós vemos aqui que os 2 espias, designados por Josué, foram designados a investigar a cidade de Jericó. Jericó era uma das primeiras cidades já dentro ali da Canaã, prometida ao povo de Israel, amém? Então eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram a espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido, e ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram, e não sei para onde foram. Mas se vocês forem depressa atrás deles, eles ainda poderão pegá-los. Acontece que Rabi tinha levado os espiões a um terraço e havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas. Dani, pode passar por outro slide, por favor? Isso, 7. E os mensageiros do rei foram, e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. E eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessava o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Rabi subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão vocês mataram Seom e Og, e os reis dos amorreus, e destruíram seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem, e todos nós ficamos com muito medo, por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Meus irmãos, dentro dessa leitura, quando eu comecei a ler, eu logo enxerguei, meus irmãos, que existe uma lição que nós podemos tirar daqui, até deixei escrito do lado aqui, que a fama do povo de Israel, ela abriu as portas de livramento para os espias. Nós vemos que os espias chegaram em Jericó, porém, a fama do povo de Deus de Israel, a história do povo de Israel, chegou primeiro do que aqueles espias. Uma das primeiras coisas que eu consegui enxergar dentro desse texto, meus irmãos, é que toda a história, todas as lutas, as batalhas que aqueles homens passaram durante aquele tempo no deserto, chegou ao conhecimento daquela mulher e de todos daquela cidade, trazendo um temor, trazendo um respeito. Com isso, quando os homens chegaram dentro da casa dessa mulher, e essa mulher já tinha escutado sobre a história do povo de Israel, houve um livramento de Deus ali para aqueles homens dentro da casa daquela mulher,
onde ela escondeu aqueles homens do rei, onde ela escondeu aqueles homens dos soldados que foram, né, buscar eles. E quando eu parei para prestar atenção nisso, muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes, quando, falando de um contexto dentro da igreja, né, dentro de um ministério, quando nós vamos convidar alguém para trazer uma palavra, ministrar um louvor, ainda que aquele nome seja citado, muitas vezes o que chega primeiro é quem aquela pessoa é. Se aquela pessoa é uma pessoa de boa índole, de bom caráter, se é uma pessoa que mantém ali a postura realmente de um verdadeiro cristão. Então, comecei a refletir dentro de tudo isso e trazendo para as nossas vidas, né? O Espírito de Deus começou a fazer um questionamento dentro do meu coração. Que tipo de história que eu tenho escrito? Que tipo de forma que eu tenho levado? Quais têm sido a minha postura, né? Quais têm sido o meu caráter diante das situações? Qual postura que eu tenho tomado diante, né, de várias situações que acontecem na nossa vida? O que as pessoas têm pensado de mim? Qual é a minha história que tem chego? Qual é o tipo de fama que eu tenho levado? E nós vemos que a fama aqui do povo de Israel abriu as portas, uma porta de livramento para aqueles espias. E eu comecei a me perguntar sobre isso, meus irmãos. Que tipo de história que eu tenho escrito? Que tipo de fama que eu tenho levado? Será que o que eu tenho escrito realmente tem dado um bom testemunho? Será que o que eu tenho escrito tem aberto realmente portas? Ou o que eu tenho escrito durante a minha trajetória, durante a minha vida, ela tem fechado portas? E eu comecei a pensar um pouco dentro do que eu vivo dentro da minha empresa, dentro da postura que muitas vezes eu tenho tido. E desde quando eu entrei na empresa, eu trabalho dentro da minha empresa já tem mais ou menos uns 15 anos, e eu tenho visto Deus agir dessa forma. Quantas dificuldades, quantas adversidades a gente passa durante o nosso dia a dia, mas a gente se mantém fiel. A gente procura se manter firme ali na palavra, no testemunho, ao qual a gente tem aprendido dentro da palavra do Senhor. E o Espírito de Deus, ele nos faz essa pergunta esta manhã. Que tipo de história que nós temos escrito? Que tipo de fama que nós temos tido? Como que as pessoas têm pensado? Quando o seu nome é dito em algum lugar, de que forma que as pessoas têm pensado em você? Será que nós temos realmente levado em consideração? Porque quando nós declaramos que somos filhos de Deus, quando aceitamos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, a primeira coisa que quando nós erramos, falhamos, as pessoas podem citar até o meu nome. Mas a primeira coisa que as pessoas vão realmente dizer e apontar é dizer que nós somos cristãos, dizer que nós servimos a Deus e muitas vezes somos julgados por isso. A palavra do Senhor fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Isso sempre me fez pensar de que forma que eu tenho levado a minha vida. Será que eu tenho dado um bom testemunho? Porque todas as vezes que eu convivo com algumas pessoas que proferem o nome de Cristo, dizendo que servem ao Senhor, e isso é até uma moda no dia de hoje. A gente vê muitas pessoas, principalmente na mídia, dizendo, não, mas eu sirvo a Cristo, eu sigo a Cristo, eu acredito em Deus. Mas quando nós olhamos para a vida da pessoa, para as atitudes, no caso dela, não condizem com o que realmente aquela pessoa profere. Nossos atos, eles precisam realmente assinar, né, aquilo que nós dizemos. E quantas vezes eu já vi e me trouxe certa vergonha, pessoas que proferem o nome de Deus, mas às vezes a gente está numa roda de conversa entre amigos ou não, e aquela pessoa não tem uma boa conduta, sabe, palavras torpes ainda na boca, tem uma má conduta, envergonhando o nome de Cristo, e é preciso que nós precisamos levar isso em consideração. Precisamos levar realmente o nome de Cristo em consideração, saber que uma atitude nossa errada, uma fala nossa, um posicionamento nosso, vai até, de repente, ali levar o nosso nome, mas o que principalmente vai destacar é o nome de Cristo. E nós precisamos ter essa consciência dentro do nosso coração, se verdadeiramente nós amamos a Cristo,
Se verdadeiramente nós professamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos colocar Cristo em uma prateleira realmente de destaque. Não colocar Cristo numa prateleira onde vai trazer vergonha ao seu nome, ao Evangelho. Precisamos levar isso em consideração. Isso aí, Letícia, precisamos considerar o nome de Cristo. O nome de Cristo está acima de todas as coisas. E de que forma que nós temos levado esse nome? Um nome que está acima de todos os nomes. De que forma que nós temos realmente carregado Cristo? De que forma que realmente temos apresentado a Cristo? Acredito que Jesus Cristo, ele fala conosco nesta noite, Espírito, melhor dizendo, neste dia, nesta manhã. O Espírito de Deus nos confronta. É isso que muitas vezes a palavra de Deus ela faz conosco, ela nos confronta. De que forma que você tem escrito a tua história? De que forma que você tem apresentado a Cristo? Será que verdadeiramente a postura que eu tenho tido, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, será que tem realmente levado o nome de Cristo a um patamar que ele merece? Às vezes não somente a nossa fala, mas as pessoas veem a nossa atitude, vê como nós nos portamos diante da situação. Falando nisso, eu lembrei esses dias que, dentro do meu trabalho, eu acabei me envolvendo dentro de uma situação, meus irmãos. Eu tentei apaziguar uma situação e acabei saindo como uma pessoa que estava errada. Aí eu tentei falar com a pessoa, falar assim, ó, não é muito bem da forma como você está pensando, mas, cara, eu te peço desculpa, né, vamos acertar essa situação. Falei para ele que tinha muita consideração por ele, mas a pessoa não quis receber ali as minhas desculpas, né, e eu entreguei a situação na mão do Senhor. Na hora ali, a gente até pensa em, de repente, continuar a conversa, insistir, mas eu percebi que a pessoa não queria mais conversa comigo, né, mas fiquei ali em oração, entreguei na mão de Deus. E foi se passando alguns dias, algumas semanas, a pessoa, ela ficou irredutível comigo, disse até que não me ajudaria mais dentro ali do que eu faço dentro do meu trabalho. Eu trabalho dentro de uma área portuária, onde a gente depende de pessoas terceiras para nos ajudar, né? Dá um suporte muito grande dentro do que a gente faz ali. E essa pessoa pegou tanta raiva de mim, meus irmãos, que ela disse assim, Silas, eu não vou mais te ajudar, e o que eu puder fazer para te prejudicar, eu vou te prejudicar. Mas mesmo assim, escutando aquela pessoa falando aquilo ali, eu fiquei ali na minha, fiquei colocando a situação diante da mão de Deus, na mão de Deus. E foi se passando algumas semanas, e eu percebi que com o passar das semanas, aquela pessoa ali voltou a falar comigo de uma forma normal. Pareceu que tudo que a gente tinha conversado ali tinha ficado para trás, e eu fiquei ali na minha, também não quis falar mais nada, né? Mas teve um belo dia que eu cheguei dentro da empresa no estacionamento, eu vi essa pessoa chegando, o Espírito de Deus me deu uma visão com ela ali na hora. O Rodrigo entrou aí, o Rodrigo José, meu amigo aí. E aí, Rodrigo, bom dia. E eu cheguei ali, Deus me deu uma visão ali naquele estacionamento com aquela pessoa, e eu falei assim, é hoje, eu vou usar, né, o que Deus colocou sobre a minha vida. E eu cheguei em dado momento ali naquele dia com aquele rapaz, e comecei a falar assim, ó, houve uma situação uns dias atrás ali conosco, né, uma situação que não ficou bem conversada, mas acredito que ficou no passado, eu percebi que você voltou a falar normalmente comigo, mas eu preciso liberar algo que Deus falou comigo, me mostrou a respeito da tua vida. Eu comecei a falar ali o que Deus tinha falado no meu coração, e aquela pessoa ali começou a se abrir comigo, né? Dizendo que ela estava afastada dos caminhos do Senhor, e que ela estava sem força para voltar, que ela precisava visitar novamente a igreja. E eu aproveitei aquele momento ali que Deus falou comigo, aproveitei para liberar uma palavra de bênção, de vitória para a vida daquela pessoa, né? E ali eu percebi que a minha postura diante daquela situação, daquela adversidade que estava acontecendo comigo e aquele rapaz dentro da empresa, né, foi uma postura correta, porque talvez se eu tivesse levado num outro sentido, se eu tivesse discutido, se eu tivesse brigado, no momento oportuno ao qual Deus me deu ali de liberar uma palavra de bênção, de vitória para ele, talvez ele não aceitaria. Eu tenho certeza que você, durante a tua caminhada,
passou por situações assim, ao qual você teve que se manter firme dentro da palavra, você teve que se manter firme dentro daquilo que você conhece sobre Cristo, para que você não desse um mau testemunho, né? Talvez se tivesse levado uma postura diferente, talvez se tivesse uma fama dentro da empresa ali diferente, talvez aquela pessoa ela não me daria ouvidos. E eu acredito que Deus ele nos deixa uma lição sobre isso. Que fama, que história que realmente nós temos escrito, como as pessoas realmente têm nos enxergado. Que as pessoas elas possam realmente enxergar Cristo através das nossas atitudes, não somente da nossa palavra, daquilo que nós liberamos, mas que Cristo ele possa, mas que as pessoas possam reconhecer Cristo, principalmente através das nossas atitudes. Amém? Vamos partir agora para ainda dentro do capítulo 12, mas no verso 12 ao verso 24. Vamos, Dani, pode passar para o próximo slide para mim, por favor, para que o pessoal possa acompanhar. Não, só vou tomar um pouco de água aqui, amém? Ainda dentro do capítulo 12, do verso 12 ao 24, nós vemos que a mulher a qual os espias entraram dentro da casa dela, Raabe, ela faz um acordo com aqueles espias, né? Ela já tinha proferido, no capítulo 2, no verso 9 ao verso 11, ela disse assim àqueles espias, e disse... Dani, volta para mim o slide, para que o pessoal possa acompanhar comigo. Volta para mim o slide, isso, no 9. O que aquela mulher proferiu àqueles homens? Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. E soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão vocês mataram Seão e Og, e os reis dos amorreus, e destruíram seus exércitos. Quando ouvimos estas coisas, perdemos a coragem, todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima nos céus e aqui embaixo na terra. Dani, pode passar para o próximo slide, por favor? Irmãos, nós vemos que aquela mulher, ela tinha escutado simplesmente o que Deus já tinha feito com aquele povo. E mesmo escutando, ela acreditava no que Deus ela podia fazer com ela, com a sua família. E ela sabia que aquele povo ia entrar em Jericó e ia destruir a todos. E por temer a sua vida, por temer a vida dos seus familiares, ela ia acreditar em Deus, principalmente, no Deus de Israel, ela resolve fazer um acordo com aqueles homens. E ela faz o acordo e diz assim, ó, o verso 12 do capítulo 2 aí de Josué. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, e como usei de misericórdia convosco, vocês também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida meu pai e minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs. Então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa, até a morte, se não denunciardes esse nosso negócio, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo misericórdia e de fidelidade. E ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre aquele muro. E o 16 diz assim, disse-lhes, ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontre os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disse-lhes, aqueles homens desabrigados, seremos deste juramento, que nos fizer jurar. E eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata, que era um fio vermelho, ou um cordão vermelho, a janela onde fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, a tua mãe e os teus irmãos. Será, pois, que qualquer que sair fora da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em sua casa, o seu sangue será sobre a vossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares
este nosso negócio, nós seremos desobrigados do juramento que nos fizemos jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então despediu eles e se foram. E ela atou o cordão de escarlate ou um cordão vermelho na janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores buscaram por todo o caminho, porém não o acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que lhe acontecera, e disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado esta terra a nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Então, aqui no verso 12 ao 24, nós vemos que Raabe, ela faz um acordo com aqueles homens, para que tanto a casa dela como ela fossem guardados. E o acordo foi esse, que ela estenderia um cordão vermelho, um cordão de escarlate, como está escrito aqui no texto. Então, quando os homens de Josué, quando o exército de Josué fosse entrar dentro daquela terra, eles iam olhar aquele cordão e iam guardar tanto a vida de Raabe como a vida dos seus parentes. E esse cordão, meus irmãos, ele nos traz algo sobre a redenção. Eu até anotei aqui que o cordão de escarlate, ele ilustra a obra da redenção de Cristo na cruz. O cordão vermelho livrou tanto a família, né, de Raabe ali da morte, como ela. Assim como Cristo foi pendurado na cruz e derramou seu sangue para nos livrar da morte. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que aquele cordão vermelho, ele ilustra o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Assim como o sangue de Cristo nos livrou da morte, aquele cordão estendido na janela livrou tanto Raabe como toda a sua família. Nós vemos que Raabe, ela creu no Deus de Israel e confiou na promessa que os espiões tinham feito a ela, né? Diante disso, nós vemos a conversão de Raabe. Mostra que Deus sempre está disposto a perdoar e dar uma nova oportunidade, independente do passado da pessoa. Nós vemos no começo do capítulo aqui de Josué, no capítulo 2, que a Raabe, ela era uma meretriz. Ela era uma prostituta, né? Mas ela era uma mulher que creu nas histórias que ela tinha escutado sobre o Deus de Israel. E ali eu vi uma grande oportunidade, meus irmãos, de os espias realmente firmarem a história que aquela mulher, ela escutou. E muitas vezes é assim conosco, nós temos oportunidades para poder falar da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas vêm diante de nós, né, comentando sobre a palavra de Deus, comentando que acreditam em Deus. E diante dessas situações, quando nós estamos deparados com isso, nós temos uma oportunidade de realmente firmar tudo aquilo que aquela pessoa acredita. Ainda que aquela pessoa não tenha passado por experiências com o Senhor, ainda que aquela pessoa verdadeiramente não conhece o Senhor de perto, mas conhece Deus somente de ouvir falar, nós temos uma oportunidade, assim como aqueles espiões ou espias tiveram com aquela mulher, uma mulher que até então só tinha escutado falar do Deus de Israel. Então, eles puderam fazer um acordo com aquela mulher, usando, né, de misericórdia, mostrando que o Deus de Israel não somente era um Deus que dá vitória diante das guerras, diante das lutas, mas que também era um Deus que dá vitória. Amém? Então, muitas vezes nós estamos diante dessas situações. Temos oportunidade de falar sobre Deus, de mostrar que nosso Deus, ele é misericordioso e que o nosso Deus, ele perdoa. Ontem eu tive um caso parecido dentro dessa história, um rapaz que trabalha comigo começou a fazer várias perguntas, e ali, dentro do conhecimento que a gente tem, a gente começou a falar sobre a palavra de Deus, né? Então, quando você se deparar diante dessa situação, que você possa falar da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nós não podemos falar por força ou obrigação, mas quando você estiver diante dessa situação, que você possa, né, abrir a tua boca e realmente cumprir o ID, falar da palavra de Deus para que vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser libertas. Amém? Então, que você possa guardar esse trecho no teu coração. Os espiões tiveram uma oportunidade ali de firmar um acordo e realmente falar verdadeiramente quem era o Deus de Israel. Vamos passar agora para o próximo slide aí, Dani. Passa para mim, por favor. Vamos falar agora no capítulo 3, amém?
fala um pouco aí sobre a travessia do povo de Israel no Jordão. Vamos ler aqui rapidamente o capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas levavam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. O verso 4 aí do capítulo 3 de Josué, tá? Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim também serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. E então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus e os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. 11. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, de cada tribo, um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam à beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram todas separadas. Então passou o povo à frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Meus irmãos, esse capítulo 3, como eu disse, fala sobre a travessia. E nós destacamos alguns pontos dentro desse capítulo. Um dos primeiros pontos que eu enxerguei dentro desse capítulo é a obediência. Josué dá uma ordem àquele povo, Josué dá uma ordem àqueles sacerdotes, e nós vemos que a ordem que Josué deu àquele povo foi muito interessante, porque ele pede para que o povo seguisse a arca. A arca, ela ia adiante, os sacerdotes iam levando aquela arca, e Josué, ele dá uma ordem àquele povo para que seguisse a arca. E quando aquela arca chegasse na beira do rio, os sacerdotes, eles iam parar. E a palavra do Senhor diz que quando os sacerdotes, levando aquela arca, chegam diante daquele rio, o rio Jordão, ele se abre, ele se amontoa de um lado e de outro, né, fazendo com que aquele povo fosse andar a pés secos dentro daquele rio, né? E é super importante que a gente venha saber obedecer. Um tempo atrás eu aprendi que obediência não é algo que uma ordem que a gente recebe e a gente simplesmente, todas as vezes que recebemos uma ordem, a gente concorda com aquela ordem. Exemplo, se eu recebo uma ordem do Jefferson, que é um dos nossos líderes, e todas as ordens que o Jefferson me dá, eu sempre concordo, isso não é obediência, porque simplesmente eu concordo com aquilo. Obediência é quando eu recebo uma ordem, ainda que eu tenha uma outra opinião,
mas por respeitar de quem está vindo aquela ordem, por entender de quem está vindo aquela ordem, eu obedeço. Exemplo, um pai que tem uma criança. A criança às vezes tem curiosidade, quer colocar o dedo na tomada, quer pegar de repente alguma coisa que está em cima de uma estante, de um rack, e o desejo daquela criança é tocar na tomada, é pegar aquele item, aquele objeto que está em cima da estante. Porém, por ela respeitar a ordem de quem está vindo, por entender que aquela pessoa que está dando a ordem, ela precisa respeitar, ela obedece. E muitas vezes é assim conosco. Nós recebemos uma ordem de Deus, recebemos muitas vezes uma ordem de um líder, quer seja dentro da igreja, quer seja dentro, de repente, da empresa, num âmbito ao qual a gente convive, tem uma pessoa que é superior a nós. De repente, uma ordem é passada, a gente muitas vezes não entende. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não quer aceitar, porque a gente tem uma outra opinião. Vivemos num mundo onde as pessoas têm muitas opiniões. Mas nós precisamos obedecer a ordem, muitas vezes, daquele que está acima de nós. E assim foi com o povo de Israel. Josué deu uma ordem àquele povo para que eles seguissem aquela arca, para que os sacerdotes parassem diante, né, do Rio Jordão. E nós vemos que a obediência, ela trouxe uma consequência de milagres. Ela trouxe milagre para aquele povo. Porque se talvez os sacerdotes não obedecessem a ordem de Josué, se aquele povo não obedecesse a ordem de Josué de seguir a arca que ia adiante, que ia à frente daquele povo, nada disso talvez teria acontecido. Nós precisamos entender um pouco sobre isso, sobre obediência. Eu anotei aqui também uma referência, deixa eu buscar aqui, para que eu possa compartilhar com vocês. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, meus irmãos, que eu não sei onde está a referência. Mas a palavra do Senhor, ela diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu anotei aqui algum ponto aqui, mas eu não estou achando. Mas é uma palavra bastante conhecida, e nós aprendemos que é melhor obedecer do que sacrificar, meus irmãos. É melhor a gente procurar entender o que a nossa liderança, o que os nossos pastores, o que o líder dentro de uma empresa está nos passando, para que nós possamos alcançar, né, a vitória, assim como o povo obedeceu a ordem ali de Josué e alcançaram ali, né, a vitória, passando aquele rio, né, precisamos aprender também a obedecer a voz do nosso Deus. Muitas vezes é difícil porque temos as nossas vontades, temos os nossos desejos, vivemos realmente, muitas vezes, numa luta interna, muitas vezes queremos fazer algo, dar um passo diferente, né? Mas assim como nós dissemos, que nós possamos consultar ao Senhor, para que nós não possamos nos frustrar, para que nós não possamos nos arrepender, nós possamos aprender a obedecer ao nosso Deus, a ordem que o nosso Deus dá. Ah, Silas, eu preciso alcançar tal situação, preciso que Deus promova tal situação. Se o Espírito de Deus não falou com você, se o Espírito de Deus não te deu uma direção, acho que colocar aqui, né? Isso, colocar aqui, ó. Tem porventura o Senhor tanto prazer nos holocaustos e sacrifícios, isso aí, 1 Samuel 15:22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Boa, Daniel, obrigado aí por participar. Daniel trouxe a referência bíblica aí para nós. Que nós possamos, meus irmãos, realmente escutar a voz do Espírito. E se porventura o Espírito de Deus não falou com você, se você não teve uma direção na palavra, que você possa se manter, então, não fazendo aquilo que o Espírito não te direcionou, para que você não possa se frustrar. Acredito que alguns de nós já passamos por esse tipo de episódio, eu já passei por esse tipo de episódio ao qual eu queria promover tal situação, e fiquei ali orando, buscando, e Deus não falou, e eu acabei dando um passo fora, e acabei me frustrando. Então, irmãos, resumindo essa aula, estamos chegando ao fim, né, que nós possamos colocar o Senhor diante das situações, que nós possamos procurar ouvir a sua voz, que nós possamos procurar obedecer,
né, ao Senhor, assim como o povo de Israel obedeceu às ordens de Josué, né, nós possamos obedecer também aquilo que o Senhor tem nos ordenado, tá? Para que nós possamos alcançar e nós possamos ser vitoriosos, para que nós possamos alcançar a salvação, de repente a libertação, né? Para que nós possamos alcançar livramento. Amém? Então é esse o que o Senhor colocou no meu coração para essa manhã, tá? Os capítulos 2 e 3 aqui de Josué. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat também, se alguém fez alguma pergunta. Por tempo. Isso aí, eu vi um comentário aqui, acho que foi do Dani, ele disse aqui, ó, eu dei aula para crianças por um tempo, e uma virada que tive foi perceber que tudo que eu fazia, eles viam, usavam como espelho as minhas atitudes. De fato, né, meus irmãos, as pessoas, elas leem as nossas atitudes, as nossas falas, a forma como que a gente se porta, né, diante das situações, e assim como a gente disse nessa aula, eu tenho certeza que as nossas atitudes, elas abrem portas. A história que a gente tem escrito, a história que você tem escrito, ela vai abrir portas, ou ela vai fechar portas, elas podem nos levar a um caminho de sucesso ou um caminho de insucesso, né? É preciso que a gente venha ter bastante consciência sobre isso. Amém? Bom, acho que estamos finalizando aqui. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, fazer alguma participação? Não? Então, beleza. Aguarda mais uns minutinhos. Na semana que vem, se eu não me falha a memória, Olê, é a Natália, né, que vai dar aula, vai dar sequência, é isso? Pois bem, peraí, cadê a minha câmera aqui? Pois bem, na semana que vem a gente tem mais um encontro, vamos continuar falando de Josué. Na próxima aula sou eu, depois o Silas, depois sim. sou eu, aí depois o Silas, depois a Nath. A Nath já está muito ansiosa. Cadê a Nath? A Nath está por aí, a Nath. A Nath está muito ansiosa para dar aula para vocês. Eu falei, bora trabalhar. Fala aí um pouco, Nath, de você, como você faz aulas. A Nath é muito legal, vocês vão adorar ela. Ela é agitada igual eu. Gente, eu sou muito a milhão, e aí eu tava aqui, né, eu falei, poxa, vai ser semana que vem, aí ela, não, vai ser na outra semana, eu não vejo a hora de dar aqui uma aula para vocês. É muito legal até ver antes, porque a Lelê, ela é professora, então ela é super, né, didática, agora conhecer também o jeito que o Silas dá aula, e eu tô aqui, meu Deus, como tá com sorte, ela foi deixada por último, e ela está estudando mais ainda, mais que já leu o livro todo de Josué, já está prontíssima para ficar com vocês aí. Eu estou muito feliz com a entrada desses dois para me ajudar, com o Daniel também. E a gente também tem uma novidade para vocês. Essa semana, provavelmente, até o final da semana, vai sair um filtro, né? Que a gente vai, o Daniel está fazendo um filtro para a gente tirar a foto com lá o escrito Bible Immersion, é um hashtag Leia a Bíblia, que eu também sempre posto nas redes sociais, inclusive incentivo vocês a usarem, né? E é isso, acho que a aula de hoje foi muito boa, né? Eu adoro falar sobre obediência. O que você achou, Nath? O livro de Josué, principalmente aqui no começo, ele traz uma série de pequenas lições que, se a gente pegar e aplicar no nosso dia a dia, que nem o Silas falando, a obediência, a atenção, colocar Deus na frente, são coisas que parecem ser tão sutis, assim, tão normais, mas que muitas vezes a gente esquece. E aí são esses detalhes que, se você for fazendo, for aplicando, são chaves que abrem os nossos caminhos, eles trazem oportunidades, eles trazem facilidades, porque quando a gente entende que, se eu fizer, por mais simples que seja a decisão, se eu falar, Deus, faço, não faço, vou por aqui ou vou por ali, ter perguntado antes, por uma decisão besta, ele já me mostra o que eu preciso evitar, e eu não sofro. Ou então ele coloca alguém que vai abrir o meu caminho, como a Raabe. Ele falou assim, beleza, filha, agora que você me perguntou, vai por aqui que eu vou colocar alguém que vai facilitar o teu caminho. Eu vou colocar alguém que vai te trazer a vitória. Então, essa obediência, esse relacionamento com Deus que eu vi aqui em Josué, que muda totalmente o nosso destino. E o engraçado, né, é que, por exemplo, a gente fala livros históricos.
e parece que são histórias, mas essas histórias a gente aplica no nosso dia, hoje. Tipo Então, assim, que é uma coisa milhões de anos depois. não é? Tipo assim, o que passou lá em Josué, hoje nós estamos falando sobre ele, aprendendo com ele, e aprendendo como era o posicionamento dele, a obediência, o ato de fé que ele tinha que ter. Enfim, isso é muito bom. A gente precisa ter esse entendimento em relação à Bíblia, né? Eu ouvi essa semana, mas a Bíblia é só um livro. A Bíblia não é só um livro. Não é só um livro. Não é quando ela abre e você lê, ela tem o poder de mudar a tua vida, a tua perspectiva de vida mesmo. Olha só, o Silas teve aquela sensibilidade no trabalho dele, diante de uma má digestão, ele conseguiu trazer Cristo para aquela pessoa, tipo assim, ele poderia deixar para lá, ficar, então não quis me perdoar, é assim mesmo, então deixa para lá, não. Ele se preocupou com aquele rapaz, então, tipo, quando a gente considera o nome de Cristo como ele trouxe, né, toda a nossa vida circunda Cristo. O trabalho, a gente não consegue deixar ele na igreja, né? A gente leva Cristo para todo lugar que a gente vai. Eu acho que esse é o lugar de ser cristão, né? O cristão não é cristão na igreja. Eu acho que em todos os lugares, Jesus está contigo e a gente precisa entender. Que a gente não pode também levar Cristo assim para lugares que não deveria estar, né? Porque ele está conosco. Eu né? falo, Isso é muito importante. Quando eu olhei a Bíblia as primeiras vezes, né? Eu falei, meu Deus, é muita coisa para ler. Como que eu vou conseguir ler tudo isso aqui? E aí você começa a ler e você fala assim, misericórdia, eu terminei o versículo, eu já não lembro do começo do versículo. Mas o segredo pede. Esse aqui é o único livro que a gente consegue ler com o escritor. Então, faz uma oração. Fala, Deus, me revela o que está aqui. Me revela o que o Senhor quis dizer. Nath, eu lembro que lá no Ginásio Immersion a gente sentou junta, né? E eu fui falando para você como a Nath tinha dificuldade de fazer o devocional dela, né? Como ela está falando. E eu falei, Nath, vem por aqui, por aqui. Aí ela falou, usava até aquele negócio louvor, né? Tu usava aquele método. Nem uso mais. Eu falei assim, Nath, eu não uso o método. Tipo assim, se você quiser usar, você usa. Mas olha só, tá vendo? Tem esse método que você segue esses passos para fazer um devocional. E eu falei que eu não utilizava um método, né? Que deixava o Espírito Santo guiar. E a menina aí já está. Aqui é para quem muito na leitura da aula, porque isso aqui foi o meu início. E muitas vezes, quando eu não consigo me sentir conectada, eu não consigo entender de fato o texto, eu pego, porque aqui são uma série de perguntas. Nath, inclusive, eu acho que na tua aula, tu já pode começar explicando esse método para eles. Ah, legal. Já fala um pouquinho disso para ajudar quem está começando, né? Como foi a sua jornada? Aí você já compartilha a sua jornada também. Bacana. Então, fiquem ligados. Tá chegando. Silas, vamos orar para a gente terminar, né? Acho que eu ia falar, vamos orar, meus irmãos, para agradecer ao Senhor. A Dinha quer falar alguma coisa? A Dinha abriu a câmera aí. Não, então tá bom. Meus irmãos, agradeço a presença de todos vocês, tá? Vocês possam ter um ótimo domingo. Que a palavra, ainda que seja simples, né, transmitida por mim, possa ter alcançado vocês de alguma forma. Tenho certeza que o Espírito de Deus falou aos vossos corações. Tá? Que vocês tenham um ótimo domingo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, diante da tua santa presença, somos gratos, ó Deus, a Ti, por esse tempo, ó Deus, de qualidade, de aprendizado. Senhor, que nós realmente possamos colocar o Senhor na frente de todas as coisas. Que não possamos, ó Deus, tomar atitudes precipitadas, atitudes, ó Deus, que vão nos levar, ó Deus, a nos frustrar. Mas que, pelo contrário, Senhor, em todo tempo possamos, ó Deus, Te considerar. Possamos colocar o Senhor na frente e buscar, ó Deus, sabedoria em Ti para que possamos agir diante das mais diversas situações que nós possamos viver. Nós possamos ser obedientes, meu Deus, a Ti também. Ainda, Senhor, que a nossa vontade, o nosso desejo seja diferente, ó Pai, muitas vezes daquilo que o Senhor possa dirigir para nós, mas que nós possamos, ó Deus, Te considerar realmente e obedecer o que Tu fala e direciona aos nossos corações, a nossa família, a nossa casa. Assim, Senhor, como Raabe foi direcionada, ó Deus, por Ti de alguma forma, com o temor que ela tinha em seu coração, ó Deus, houve livramento, ó Deus, houve salvação, ó Deus, para a vida dela e para toda a sua casa. Que assim, Senhor, possa haver também, Senhor, livramento, salvação, ó Deus, para a nossa casa, para a nossa família, que nós possamos, sim, Senhor, Te obedecer.
Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes a Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por todas estas coisas, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Olha só,